Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do que é a consulta homeopática, como que é uma consulta homeopática, tá bom? Muita gente me pergunta qual é a diferença, o porquê que uma consulta homeopática é tão demorada, por que demora e tal. Agora é o seguinte, uma boa consulta, um homeopata que cuida do todo, o indivíduo como um todo, realmente a consulta não tem como ser feita em 5, 10 minutos, porque a gente não está tratando somente o órgão, nós estamos tratando uma pessoa, um ser humano, uma pessoa como um todo que ela é, físico e mental ao mesmo tempo. Então, na homeopatia, a gente preza muito a individualidade de cada um. Esse é o mais importante de um tratamento. Por quê? Porque a gente vai buscar o equilíbrio dessa força vital, dessa energia vital do todo. E também, após isso, podemos fazer o reequilíbrio da força vital dos órgãos. Então, a consulta homeopática é o seguinte: o indivíduo ele tem que, normalmente, entrar até sozinho, seria muito mais interessante, porque a gente tem que conhecer a pessoa, desde a sua infância, todas as características físicas, mentais e gerais dessa pessoa. Então, nós precisamos conhecer os seus conflitos, nós precisamos conhecer a sua personalidade, o teu humor, nós precisamos conhecer os traumas dessa pessoa. Normalmente, as doenças começam de que maneira? Tanto o mental influencia no físico, como o físico influencia no mental. Então, por exemplo, uma pessoa que vem para uma consulta homeopática com crises de enxaqueca, vamos dizer, estou dando um exemplo, pode ser qualquer tipo de alteração física ou pode ser alteração mental. Primeira coisa que nós temos que saber a origem disso, quando foi que isso iniciou, em qual momento da vida dessa pessoa, se teve algum trauma, se teve algo que aconteceu de marcante na vida da pessoa. Às vezes a pessoa não tem noção que esse trauma, que essa questão, às vezes interna, às vezes vem até da infância, gente. Tá? Um luto, por exemplo, tem pessoas que carregam luto 20, 30 anos e adoece o físico, por quê? Porque o mental atinge o físico e o físico atinge o mental. Então, é muito importante numa consulta homeopática a pessoa se abrir para o seu médico homeopata. E se abrir, o que seria? Não esconder nada, porque escondendo nós não vamos acertar o medicamento semelhante àquele indivíduo como um todo, ok? Então, por exemplo, um indivíduo que vem consultar com uma enxaqueca, como eu falei, primeira coisa que eu vou perguntar, quando isso começou? Começou há 5 anos. Houve algum fato, algo marcante na tua vida, que nós chamamos de patognomônico, que a partir daquele momento se iniciou a alteração física da pessoa, a enxaqueca no caso. Muitas vezes a gente descobre coisas que a pessoa não tem ideia, que é aquilo que está ocasionando essa alteração hoje. Então, veja bem, a consulta homeopática demora por quê? Porque nós precisamos conhecer o indivíduo, ok? Físico, mental e geral. Então é importante, além do mental, de conhecer essa pessoa, como que essa pessoa sempre reagiu desde a infância até hoje, a conhecer todos os hábitos dessa pessoa, os medos da pessoa, que essa pessoa carrega. Isso é importante, nós estamos individualizando, nós estamos tratando um indivíduo, uma pessoa, um ser humano, nós não estamos tratando um carro. Eu sempre, quando eu dava aula de homeopatia, eu dava esse exemplo, né? A alopatia, vamos dizer assim, que trata os órgãos, a bioquímica, ele trata o carro. A homeopatia trata o motorista desse carro. Quem que está por trás disso? Quem que está dirigindo esse carro? Entenderam por quê? Com uma consulta homeopática ela é muito mais profunda, mais completa, porque nós estamos tratando o indivíduo. Então, nós precisamos conhecer, por exemplo, os hábitos alimentares, importantíssimo. Isso é muito importante. Junto, se a pessoa é calorenta, é friolenta, a sede da pessoa, o sono. O sono é muito importante numa consulta homeopática. Se sonha, não sonha, entenderam?
Então, muitos me perguntam qual a diferença, por quê? Porque os medicamentos homeopáticos, eles foram todos catalogados, que nós chamamos de matéria médica, testado em homens são. O que é homens são? Que teoricamente não teriam as doenças, né? E, então, esses medicamentos são testados em vários indivíduos e é catalogado tudo que esse medicamento provoca no indivíduo são. Então, aquele medicamento ele vai provocar uma doença artificial, ok? E esse indivíduo vai relatar. Aí, quando a pessoa chega na frente do médico homeopata e começa a relatar todo o seu histórico, todas as suas alterações físicas, mentais, nós já temos na matéria médica mais de 3.600 medicamentos catalogados, e nós vamos ver qual medicamento é o mais semelhante àquele indivíduo que está na sua frente e dizendo todas aquelas alterações que ele apresenta, entenderam? Então, a gente provoca uma doença artificial superior ao que o indivíduo tem. Quando eu falo doença, não é só doença física, tá? Doenças são alterações, são desarmonias, são desequilíbrios, pode ser energético, pode ser físico, tá bom? E aí essa doença artificial vai sobrepor a doença natural. Então, é muito importante todos saberem como funciona uma consulta homeopática, tá bom? Esse é um resumo, eu vou fazer mais vídeos orientando como que a gente tem o acompanhamento, as leis de cura da homeopatia. Então tem muita coisa por trás, tá bom? Quando uma pessoa falar para você, eu não acredito na homeopatia, não tem problema. A homeopatia não é crença, é ciência. Hoje, com o que a física quântica está demonstrando da memória da água e as trocas de campos quânticos, eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? O embasamento da homeopatia pela física quântica, onde a gente tem muito claro essas ressonâncias, esses medicamentos que harmonizam, que conseguem fazer essa harmonização através dessa ressonância, essa troca de campos, que é o campo quântico do medicamento com o campo quântico do órgão, da pessoa. Gente, é muito sério. Vocês não têm ideia da seriedade que é isso. Ok? Um grande abraço a todos e vou fazer mais vídeos para a gente ir esclarecendo um pouco mais sobre a homeopatia. Ok? Abraço a todos.